Hoje eu vou começar um assunto novo. Deixar parado um pouquinho a integral de linha de campo vetorial, teorema de Green. Vou falar em superfícies. E o roteiro vai ser uma coisa análoga ao que a gente fez para curvas. Eu um dia falei em curvas, falamos em tipo de integral sobre curva, que dava para calcular massa. Depois eu falei de uma outra integral sobre curva que dava para calcular trabalho. Era a integral de linha de campo escalar e de campo vetorial. Nós vamos ter superfícies, o que aumenta é a dimensão. Vamos ter integral de linha de campo escalar, que vai dar para calcular massa. E nós vamos ter integral de linha de campo vetorial, que no caso da superfície não vai ser trabalho, vai ser fluxo. Nós vamos olhar quanto de um escoamento que atravessa uma superfície. É um conceito extremamente bonito. E vai ter dois teoremas parecidos com o teorema de Green, que são extensões para o espaço do que o teorema de Green fala, que são os teoremas de Stokes e Gauss. E aí a gente fecha esse estudo. Então eu começo hoje com o conceito de superfície. É o análogo bidimensional de curvas. Curva é um objeto unidimensional que pode estar no plano ou no espaço. E nós trabalhamos essencialmente na hora de fazer cálculo diferencial com as curvas na forma parametrizada. Embora uma curva muitas vezes seja descrita pela equação geral, com frequência a gente escreve x2 mais y2 igual a 4, que é a circunferência de centro na origem, raio 2. Mas na hora de fazer um cálculo, uma integral de linha sobre essa circunferência, nós parametrizamos a circunferência. No caso, circunferência de raio 2, 2 cosseno, 2 seno. Acontece a mesma coisa com superfície. Só que superfície é bidimensional. Então, uma superfície parametrizada é uma aplicação que vai de um aberto do R2 no R3. Tem 5 dimensões envolvidas. 2 no domínio, 3 na imagem. Então, o jeito intuitivo de pensar numa superfície é uma aplicação que pega um objeto plano bidimensional, pega o R2 normal e joga para dentro do R3, não necessariamente mantendo o fato dele estar retinho. Uma superfície é uma aplicação que pega um pedaço do R2 e joga para dentro do R3, eventualmente torcendo, fazendo uma superfície. Tá? É isso que é o conceito de superfície. Então eu vou ter uma função que depende de duas variáveis, vou escrever u e v, e tem como imagem 3 variáveis, x, y e z, as 3 dependentes de u e v. Então aí estão as 5 variáveis, 2 no domínio, 3 na imagem. Para poder fazer cálculo, eu vou exigir que as funções x, y e z sejam diferenciáveis, com alguma ordem. Eu posso querer 2 vezes diferenciáveis, 3 vezes diferenciáveis. Aí depende do tipo de construção que eu vou fazer com a minha superfície. Mas eu tenho que exigir boas propriedades de x, y e z. Eu vou escrever funções de classe CR, só para vocês ficarem com uma notação completa, mas a classe de diferenciabilidade, quantas vezes elas terão que ser diferenciáveis, vai depender do tipo de trabalho que a gente está querendo fazer. Como é que eu visualizo uma superfície para construir uma imagem intuitiva? Eu tenho que ter um plano, UV, uma região deste plano. Tipicamente o D eu vou querer que seja um conjunto aberto, mas em alguns momentos eu vou fazer exceções a isso, mas eu quero um aberto para poder ter derivabilidade. Então eu tenho um domínio com 2 variáveis UV e um conjunto de chegada com 3 variáveis x, y, z, as 3 variáveis dependentes das 2 primeiras variáveis. E a superfície é um conjunto S bidimensional que está jogado dentro do R3 por força desta aplicação X. O que a gente pensa intuitivamente como superfície, quando eu visualizo, é a imagem da função. É o conjunto dos pontos do R3 que foram descritos.
embora tecnicamente a superfície é a própria aplicação, é a própria função. Superfície parametrizada é o pacote inteiro. São as fórmulas que determinam essa função. Esse desenho fez sentido? Como visualização do que é uma superfície? É um desenho que tenta expressar isso que eu fiz aqui com a folha de papel. Eu tenho um R2 e uma aplicação que manda esse R2 para um espaço eventualmente torcido. E a superfície pode ser qualquer coisa. Em seguida, eu vou dar vários exemplos. Assim como ocorria com curva, tem a versão equação geral e tem a versão parametrizada. Para efeito de cálculo, é importante parametrizar. Embora muitas vezes eu descreva via equação geral. Por exemplo, primeiro exemplo de superfície no espaço, um plano. Planos são exemplo de superfícies. Pense num plano colocado no espaço R3. Qual que é a equação, a maneira mais simples de descrever um plano? A equação geral. Então vamos pensar num plano que dado uma equação geral. Por exemplo, essa equação geral aqui. 2x mais y menos 3z igual a 4. Isso é a equação de um plano? No R3? Você sabe trabalhar com esse plano. O plano é uma superfície parametrizada. Eu preciso expor uma parametrização para que fique descrito qual é a parametrização em questão. Então, como é que eu parametrizo esse plano XYZ? Estratégia. Escolhe uma variável para ser escrita em função das outras. Sempre isso é possível. Num plano, neste meu exemplo, qualquer uma delas eu posso tirar em função das outras. Às vezes, num plano não aparece uma das variáveis porque o coeficiente é 0. Quando não aparece, se fosse isso aqui, 2x mais y igual a 4, eu não poderia tirar z em função de x e y. Mas sempre tem uma que eu posso. Então escolhe uma para tirar em função das outras. Nesse exemplo eu vou escolher o y. Por que eu escolhi o y? Porque o coeficiente dele é 1, a conta fica mais simples. Então eu vou tirar o y em função de x e z. E aí eu escrevo o quê? Que o x é u, que o z é v, e o y eu tiro da fórmula do plano. É 4 menos 2u mais 3v. Com u e v pertencentes ao R2. Quem é o D deste exemplo, o domínio, é o próprio R2 inteiro. E eu sempre posso fazer isso com plano. Duas variáveis eu vou usar como variáveis básicas, U e V, e a terceira eu tiro em função das outras duas. Alguma dúvida que eu sempre posso fazer isso com plano? Então, todos os planos eu posso colocar nesse contexto de ser uma superfície parametrizada dentro do R3. Tudo bem? Esfera. x2 mais y2 mais z2 igual a um número ao quadrado, igual a A2. Um raio fixo. Então, esfera de centro na origem, raio A. Sabe como é que eu vou parametrizar a esfera? Uma coisa super simples, que praticamente já está feita. Lembra das coordenadas esféricas? Que eu fazia mudança de variável com coordenadas esféricas, e eu escrevia x, y, z em função de ρ, θ e φ. E aí variavam os três, e eu descrevia uma esfera sólida, jogando com o ρ, com o θ e com o φ. A superfície esférica é dada por aquelas mesmas expressões com a seguinte observação: fixa o ρ. Pega o ρ igual ao valor do raio da esfera e deixa ele fixo, ele não vai mais ser variável. Então, ao invés de ter aquelas mesmas fórmulas da mudança de variável coordenadas esféricas do R3, eu pego aquelas mesmas fórmulas e fixo uma das variáveis, a variável raio. E aí vira a esfera daquele raio.
Então, qual que é a parametrização da esfera de centro na origem e raio A? X é igual a A, cosseno θ, seno φ, o Y é igual a A, seno θ, seno φ, e o Z é A, cosseno φ. Quem é o domínio de? Θ eu vou pegar de 0 a 2π, e o φ eu vou pegar de 0 a π, exatamente como eu fazia nas mudanças de variável das coordenadas esféricas, só que agora com o raio, o ρ fixado no valor A. E esse conjunto de pontos, com esse θ e esse φ, descrevem a superfície da esfera.